Bem-vindos ao nosso programa quinzenal Psicológicos com Joana de Ângeles, com base na sua série psicológica composta por 16 obras. Hoje falaremos sobre o medo da morte, extraído do capítulo 9 do volume 6, Autodescobrimento, uma busca interior, no qual a benfeitora fala sobre as viciações mentais. E ela começa dizendo que o medo da morte resulta do instinto de conservação que trabalha em favor da manutenção da vida. Claro, imagine você colocando sua vida em risco a todo instante pela ausência total desse instinto. E ela prossegue. A vida, no entanto, são todos os acontecimentos existenciais que ocorrem durante a reencarnação, isto é, no corpo, como fora dele, no campo espiritual, portanto. As duas dimensões da vida, com V maiúsculo, porque estamos falando principalmente de imortalidade, vida eterna. Com a expressão acontecimentos existenciais, Joana quer dizer que existimos com ou sem um corpo físico. E este sim tem uma existência limitada, que quando ingressamos na existência corporal, acontece, portanto, o fenômeno da reencarnação, por meio do qual somos ligados ao corpo, que é gerado em outro corpo. E numa sequência de acontecimentos existenciais, o corpo nasce, cresce, envelhece e morre. São fenômenos biológicos, sob o comando do ser imortal. Acontecimentos da existência corporal. E após isso, a vida prossegue com a desencarnação. E a benfeitora prossegue ensinando que o desconhecimento da imortalidade, as informações fragmentárias, as lendas e fantasias, os mistérios, a ignorância, vestiram a morte de inusitadas e irreais expressões que não correspondem à realidade. O fenômeno da morte diz respeito ao fatalismo biológico, das transformações moleculares do corpo. Com o desaparecimento da forma, suspeitou-se que haveria o aniquilamento da essência, como se essa fosse derivada da matéria, e não a sua responsável. E aqui vemos uma clara inversão da ordem natural das coisas. A essência, ou espírito, como quiser, se manifesta na forma física e não o contrário. Quando a forma se desfaz, isto é, se decompõe por ocasião da morte biológica, o espírito, a essência, prossegue existindo. Mas, há muitos séculos, o homem primitivo ficava aterrorizado ao ver o corpo do companheiro ou companheira que momentos antes se encontrava ativo, agora sem movimentos, em decomposição. Esse terror ficou registrado no inconsciente coletivo e, portanto, é uma das causas desse medo da morte. Então, muitos séculos depois, continua a benfeitora dizendo, para atenuar-se o desconhecimento, compuseram-se os funerais, as cerimônias e ritos fúnebres, ocultando a face inevitável da legitimidade imortal. Esses recursos são valiosos para os familiares, parentes e amigos
que se desobrigam das responsabilidades humanas na Terra e dos deveres afetivos para com os que são desalojados do corpo. Para o espírito, porém, somente valem os sentimentos, as preces e vibrações de autêntica afeição e honesta intercessão, especialmente os próprios pensamentos e atos mantidos durante a experiência carnal. Então todos esses rituais fúnebres, eles perdem todo o seu valor se não há essa autêntica afeição e honesta intercessão através das preces. Em outras circunstâncias, diz ela, porque a fantasia concebeu o divino poder com sentimentos arbitrários e apaixonados, que perdoa e pune irremissivelmente. As consciências culpadas temem-lhe o encontro, quando seriam duramente castigadas. Então, passam a elaborar inconscientemente mecanismos de fuga, de evasão. E aqui Joana vem nos falar sobre mais uma das causas desse medo da morte, que é o encontro com o Deus tirano, Deus antropomórfico, humano, desenhado pela imaginação dentro do contexto religioso. Aquele Deus cheio de ressentimentos, magoado por ter sido desobedecido, esperando o desobediente morrer para dele se vingar com o castigo do fogo eterno. Às vezes, diz ela, se torna tão grave o medo da morte que portadores de transtornos psicológicos matam-se para não aguardarem a morte, em terrível atitude paradoxal. Não houvesse a morte física e o sentido da vida desapareceria, assim como a finalidade da luta, da conquista de valores e do desenvolvimento intelecto-moral do ser. Analisando-se a sobrevivência, que é fenômeno natural e consequência da vida, a existência terrestre adquire significado e a dimensão de tempo um grande valor. Por ignorar-se quando ocorrerá a fatalidade orgânica, isto é, a morte, todo minuto e cada ação constituem admiráveis bênçãos que devem ser utilizados com sabedoria e propriedade, vivendo-os intensamente. Aqui a benfeitora está afirmando que devemos valorizar o momento presente, este aqui, agora, de forma consciente, fazendo o bem que pudermos por nós próprios, como pelos que nos rodeiam. E ela prossegue: a compreensão da vida como um todo, feito de etapas, estimula a conquista dos patamares do progresso, ainda mais pela sua marcha ascensional. Fosse limitada ao período berço-túmulo, todos os labores perderiam seu conteúdo ético e os esforços esvair-se-iam na consumpção do nada. Então, ela nos esclarece para que deixemos de confundir a existência corporal com a vida, que a mente não é o cérebro, que é apenas um instrumento de manifestação da mente, assim como a música se manifesta por meio de um instrumento apropriado. Sobre isso ela diz que, considerando a energia psíquica valiosa e atuante, a mente desatrelada do cérebro prossegue independente dele e a vida continua. Desse modo, enfrentando-se com equilíbrio o conceito da sobrevivência do espírito após a morte desaparece. E o medo que possa inspirar
transforma-se em emulação, ou seja, encorajamento para enfrentá-la com uma atitude psicológica saudável e rica de motivações quando ocorrer naturalmente. Vício mental arraigado, o medo do fim converte-se em segurança de um novo princípio. Reflitamos nesses conceitos para que não mais temamos ou lamentemos o fenômeno natural da morte do corpo, este veículo abençoado que a divina paternidade nos empresta para o aprendizado neste planeta escola, a Terra. Precisamos entender que a nossa passagem por aqui é breve e, naturalmente, teremos de retornar à vida real, à vida de espírito livre. Aqui encerramos e pedimos que você compartilhe esta mensagem de esclarecimento com todos os seus contatos. Vamos desmistificar a morte. Muita paz e até breve.